Olá, esse é o Anderson Anaia Entrevista. Eu sou o Anderson Anaia, estudante de jornalismo, editor-chefe do vindouro portal www.anaia.com.br. E aqui neste canal no YouTube e no nosso portal, nós fazemos jornalismo informativo e de alto impacto social e boa relevância. E estou aqui mais uma vez com um convidado especialíssimo para essa minissérie dentro do canal, que é o Mundo Especial, onde trazemos mães atípicas e famílias atípicas. E este, com muita honra, é o primeiro homem que vem aqui fazer, né? E ele se chama Ivan Batista. Perfeito. Ele é comerciante, tem 47 anos, ele é papai do Arthur, que é autista nível 3, né? Perfeito. E ele é ativista do autismo já há 7 anos, ele encampa aguerridamente e intensamente essa causa. Perfeito. Ivan, muito obrigado pela sua participação e presença aqui hoje. Eu que tenho que agradecer. Para mim é um privilégio, sempre que a gente fala autismo, sempre que alguém abre as portas para a gente no autismo, eu fico muito feliz, muito satisfeito, porque, na verdade, quando a gente vai falar de autismo, eu sei que a maioria das pessoas que não vivem no nosso mundo, na nossa bolha, não sabe muito bem o que é isso. Ouve de forma superficial e tal. Então, assim, para mim é um prazer poder estar aqui, poder falar para você, para o seu público, e nós vamos bater um papo bem legal, a gente vai ajustar aqui, eu vou tentar mostrar um pouco do nosso mundo, um pouco da realidade do autismo. Então, quem agradece aqui sou eu. Tá? Eu que agradeço mais uma vez e toda a audiência vai sair muito mais informada desse tema tão importante, né? Com certeza. Ivan, quais são os principais desafios de ser um ativista do autismo? Nossa. Cara, antes de falar os desafios, eu vou voltar um pouquinho, né? Só para dar uma... Eu sou pai do Arthur, como você falou. O Arthur, ele tem 7 anos. E o diagnóstico do Arthur chegou para mim aos 8 meses, porque a minha esposa, Jeane, ela é professora aqui na rede municipal de Votuporanga. Ela é psicopedagoga. E, cara, não tem no mundo ninguém melhor para detectar o autismo que um professor, né? Eles são fantásticos. Então a Jeane chega para mim com 8 meses e fala para mim da possibilidade do Arthur ser autista. E aqui é muito bom eu falar isso. Isso é um ponto muito importante falar, porque muita gente me vê na rede social, vê fazendo palestra, vê o meu ativismo, lutando pela causa e acha que sempre foi assim. Então é importante, você que é pai, que está me ouvindo agora, você que é mãe, a minha reação foi a pior reação possível ao saber da possibilidade do meu filho ser um autista. Eu reagi de forma muito negativa. Eu não queria, eu neguei. Eu falava para minha esposa que ela estava maluca. Como é possível você detectar com 8 meses? Eu pegava o Arthur no colo, eu saía de carro, batia a porta, briguei com a Jeane muito. Eu não quis. Então, a minha reação, e eu hoje sou um ativista, defendo e faço palestra e falo muito sobre esse assunto defendendo o autismo. Então, você que é pai, que está sabendo do diagnóstico, não está legal, não está fácil, está difícil suportar. Foi assim comigo também. E dos 8 meses até 1 ano e 3 meses, mais ou menos, foi quando eu levei ele para a natação. E na natação, a professora jogava alguns brinquedos na água para as outras crianças buscarem e o Arthur não ia. Então, a partir desse episódio de natação, eu comecei a olhar o Arthur de forma diferente e eu cheguei para a Jeane, a minha esposa, e falei para ela, ok, você venceu. Realmente o Arthur é diferente. Vamos atrás, vamos saber. E daquele dia para frente, nasceu o Ivan, que é o Ivan que é hoje, que é o Ivan ativista, né? Então, é muito importante a gente saber que quando você fica sabendo do diagnóstico, dá tristeza. Mas é importante que essa tristeza, esse luto tenha um fim, e a partir desse fim, você se levante e vai lutar, porque o seu filho precisa de você bem, brigando, lutando, indo atrás, porque só assim a gente vai mudar a realidade, né? Então, é isso. O meu ativismo começou nesse período onde
da negação até me render ao autismo. E a partir dali eu vi a importância que é o pai ser presente, estar presente, se fazer presente na vida dessa criança, né? A partir do momento que houve essa transferência, vamos dizer assim, que você se tornou e encampou a causa, você virou um ativista, militante dessa causa, dá palestras, você coordena diversas questões, diversos projetos, né? Mas quais são os principais desafios e dificuldades que você, logo de cara, você observou? Geral. E aí eu nem vou culpar, porque assim, o autismo ele é um desafio. Então, quando você fala dos desafios do autismo, você vai falar de escola, você vai falar de plano de saúde. Basicamente isso acontece, mas tem um motivo. E isso é o meu ativismo, é conversar com essas pessoas, conversar com escola, com diretores, com plano de saúde. Independente de ser o plano do meu filho ou não, eu tento fazer essa ponte, porque é novidade, é novo. O autismo é uma coisa nova para todo mundo, surpreendeu todo mundo. Não é simples, eu sempre falo nas palestras, o autismo, a inclusão, ela é possível. Ela não é fácil, ela não é simples, mas ela é possível. Mas para isso acontecer, a gente precisa sentar os dois lados e os dois lados entenderem um ao outro. Então, a escola, o plano, eles precisam entender quais são as dificuldades do pai, e o pai também, no mesmo caminho, precisa entender o que está acontecendo com o plano. Porque assim, no futuro, o Arthur é autista. Autismo não tem cura, mas tem tratamento. O autismo não tem cura porque não é uma doença, mas ele tem tratamento. Se a gente fala de tratamento, a gente vai precisar para sempre da escola, a gente vai precisar para sempre do plano. Então, é muito importante que a gente sente na mesa e estabeleça uma relação mais saudável com todo mundo. Porque se ficar nessa briga, a gente realmente não consegue chegar em lugar nenhum. E eu preciso que essa relação entre pais e plano, pais e escola, pais e seja lá o que for, seja harmoniosa. Para o bem do Arthur, para o bem de todos os autistas, para o bem de todo mundo, né? Porque quando a gente pensa em plano, por exemplo, plano é um negócio que precisa ter lucro. Eles não são beneficiários. Assim, eles precisam ganhar dinheiro, é um trabalho. Não existe altruísmo. Exatamente. Então, eu como pai, como ativista, eu sento na mesa com eles com esse pensamento. É um negócio e eu quero que fique viável para eles e como a gente pode encontrar um caminho juntos para a gente chegar lá. É importante ter essa clareza, né? Eu acho que, Anderson, assim, se não for assim, eu não consigo ver um futuro saudável. O que eu consigo ver, caso diferente disso, é a gente brigando na justiça, essa tensão, esse clima ruim, e esse não é o caminho. Não vejo. Então, realmente, eu acredito e já temos frutos nesse sentido de que o pai precisa sentar na mesa e a gente precisa achar juntos um caminho, um lugar para a gente ir junto. Até porque, você pode me corrigir, porque aqui o entrevistado é você que tem que falar, você é o expert. Acredito eu, enquanto leigo também, que sou, mesmo que você chegue aí na justiça e brigar e conseguir o resultado, vai ser às custas de muito estresse também, né? À custa de muito estresse. E é o que eu te falei. Aí eu consigo para mim. Mas aí vem o outro atrás e a gente vai ter que brigar de novo. E assim a gente vai ficar eternamente nessa briga, entendeu? Então, o que precisa mesmo é capacitação. E aí serve para os dois, para a escola, para o plano, para os médicos. A gente precisa pensar em uma forma de tratar esse autismo de forma precoce, descobrir esse autismo mais cedo. Só que também não adianta você descobrir o autismo antes, se você também não tem um tratamento para fazer. Porque aí não adianta, olha, conseguir laudar esse autista com 1 ano, mas nós não temos o tratamento, então não vai adiantar. Então, é complexo, é importante a gente aqui falar com o pé no chão, eu como pai, pé no chão,
A situação do autismo é complexa, mas a gente tem uma solução. Sim. Então, assim, capacitação, os médicos precisam se capacitar melhor, os professores precisam se capacitar. E aí, eu tenho uma teoria que eu acho muito, assim, palestra é muito boa. Mas a palestra, na minha opinião, e aí aqui tem gente que não vai concordar, palestra para mim é a parte acadêmica. Muito bom. Só que para resolver o problema de escola, o amanhã ali, a criança que está na sala de aula, a gente precisa fazer uma espécie de oficina. A gente precisa capacitar as pessoas para que elas trabalhem a criança de forma individual. Então, como que é o Arthur? E aí a gente vai fazer uma comissão em cima do Arthur e entender o Arthur, entender as dificuldades do Arthur e trazer essas soluções para o Arthur. Mas o que serve para o Arthur não serve para o outro autista. Exato. E aí pode ser do mesmo, se você pegar um autista nível 1 de suporte, pegar 100 autistas nível 1, nenhum deles é igual ao outro. Então, assim, palestra não vai funcionar para resolver esse problema. Então, a gente precisa, palestra é bom, mas a gente precisa de uma oficina, uma espécie de oficina para estudar. Práticas individuais, caso a caso, sentar ali, entendeu? Esse é o caminho que eu também sento na mesa para a gente discutir. Esse é o futuro. Só tem essa forma. Não adianta a gente ficar brigando, fazendo palestra e nada disso. A gente precisa criar um corpo que trate a criança autista de forma individual. E meu sonho, e aqui é outro tabu, eu não gosto da palavra inclusão, porque a inclusão para mim é o quê? É um muro que separa eu de você. É um muro. Filosoficamente é isso. Porque, na verdade, o que eu gostaria de ver nas escolas é a naturalização do autismo. De forma natural, a criança autista vai estar na sala de aula e ela vai aprender de forma natural, sem estresse, sem inclusão, sem nada. Isso seria o normal. Porque quando você fala de inclusão, então eu tenho os meus direitos, o meu filho tem, você não tem. Os teus filhos não têm direito. Os meus filhos passam na frente na fila. O meu filho, por exemplo, ele tem uma assistente na sala de aula. Ele usa um iPad na sala de aula para se comunicar. O comunicador dele, a voz dele é o iPad. Ele se alimenta, alguns alimentos ele tem autorização para fazer por conta da seletividade alimentar. Mas por que o Arthur pode e o outro não pode? Então, a gente precisa naturalizar, explicar para todo mundo. Os outros pais precisam saber por que isso acontece. Por que o Arthur, os amiguinhos da escola, isso acontece com o Arthur, isso é muito legal, isso me enche de esperança. Porque a escola do Arthur, onde o Arthur estuda, a sala de aula é comprometida, realmente. Os coleguinhas do Arthur entendem a presença de um adulto junto com ele, sem ser a professora. Eles sabem o que ela está fazendo lá, porque ela explica para eles. Eles sabem porque ele é o único aluno na sala que tem um celular, um iPad, porque só ele. Essas crianças sabem disso. E elas brincam no intervalo, elas levam ele para brincar no intervalo. Então isso é importante, os pais sabem disso. Então assim, a escola do Arthur é um exemplo de que funciona. A gente precisa replicar isso para as outras salas, para as outras escolas do Brasil inteiro. Porque funciona. Esse modelo funciona e é isso que eu acredito. Eu sou menos polêmico, mas eu sou um sonhador, porque muitas coisas que dão certo com o Arthur, eu quero que dê certo com você, eu quero que dê certo na tua cidade, eu quero que dê certo na sua escola, eu quero que dê certo com o seu plano de saúde, e enfim. E muita gente me questionou se eu não seria político lá atrás, por conta de eu fazer todo esse alvoroço. Quem é pai de autista e mãe sabe que não dá tempo de mexer com política. Eu vivo o Arthur 24 horas, então é isso. Eu só sou um pai, um sonhador, que luta
e que eu vou vencer e nós vamos conseguir ter um cenário melhor para mim, para o Arthur, para vocês, para o seu filho, e fazer pessoas que não sabem o que é autismo saber o que acontece. Disseminação da informação. Eu acho que sim. Porque, inclusive, você comentou aqui, eu estou escrevendo um livro para falar dos bastidores do autismo. Esse livro não é somente para autistas lerem, para famílias de autistas. Como é o nome do título mesmo? Provavelmente vai ser Além do Olhar. Muito bom. Os bastidores do autismo. Porque aí lá nós vamos falar o que é autismo. A parte financeira, por exemplo, que essa parte é muito delicada. Em média, um casal atípico, um casal pai de autista, em média eles consomem de 35% a 50% a mais do que uma outra família. Isso é o mínimo. É o mínimo, porque eu consumo mais. Mas é uma média que tem. Tá. Só que ao mesmo tempo, um dos dois precisa parar. Mas por que, Ivan, precisa parar? Porque alguém precisa levar o autista no tratamento. Alguém vai ter que parar. Ou diminuir. Mas geralmente, de modo geral, as famílias que eu visito, não parou de trabalhar. Então, essa é a conta que não fecha. Aumenta o custo e a renda diminui. Sim. E aí, essa é a conta que a gente tem que fazer bater. E não bate. É um desafio para as famílias. É um desafio total. É um tema que a gente precisa também sentar e o que eu também me inquieta. A gente precisa achar uma forma e uma fórmula de, sei lá, suprir essa diferença. Eu já conversei com o Seba aqui em Votuporanga, Seba é o prefeito de Votuporanga, e a gente está pensando em alguma forma de fazer alguma coisa para, sabe, as famílias precisam ter uma renda em cima disso. E eu não sei muito bem o que é, mas nós vamos tentar achar um jeito. É curioso isso que você falou, que realmente é uma temática que não se levanta muito. Não se fala. Porque quando você fala autismo, a gente fica em cima do que é o autismo. O que é o autismo, os graus, as dificuldades, a gente fica só nisso. Só que antes disso, tem muita coisa acontecendo. Nós temos hoje pais, um homem, largando da esposa para não ficar com o filho. Então, assim, ao saber do diagnóstico, eles vão embora, deixam a mãe sozinha. Nós temos mães... Você acha que isso... Desculpa cortar ali, senhor Ivan. O senhor acha que isso são casos mais... É incomum ou isso tem sido a regra? É a regra. A regra? A regra. Nós temos muitos pais deixando suas famílias por conta do autismo. Nós temos muitas mães tentando suicídio por conta de não suportar a carga, a pressão que é. Porque é abrupto, né? E é abrupto e assim, ela fica sozinha. Ela se vê sozinha no mundo e assim, então assim, é outro tema, você vê que é muitos temas. Muito. A gente precisa também, e já estamos trabalhando nisso, conversando também com o prefeito e prefeitos de outras cidades também, sobre quem cuida de quem cuida. Então assim, as mães e os pais, eles cuidam da criança, mas e quem vai cuidar dessa pessoa? Quem vai dar estrutura? Então você vê que aí a gente já achou dois problemas. A questão de dinheiro, a parte financeira, a parte de saúde mental totalmente destruída. E a própria parte laboral, né? Perfeito. É isso. Você vê, a gente está conversando aqui há 10 minutos, você já entendeu aonde que está o problema. Que não é, na verdade, nem o autismo em si. Se você for ver os bastidores, a coisa está acontecendo. Só que, por outro lado, e aqui eu faço um convite já para a tua audiência, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu brinco, que eu falo que é a Associação Antialcoólica, mas de Autismo. Mas é só com a paternidade, que chama Pais que Ficam. Pais que Ficam. Legal. É só procurar no meu Instagram, Pai de Autista Oficial, e a gente coloca você no grupo. É só a figura paterna. Lá a gente vai falar de um monte de temas, lá a gente debate. São pais só aqui da região ou tem de outras Brasil inteiro. Brasil inteiro. É aberto para o Brasil inteiro. Perfeito. Pais que queiram
Porque assim, existem vários grupos, mas se você perceber, tem muito grupo de mães. Exato. E alguns pais não gostam de falar, ou não se sentem à vontade, ou não se sentem dignos, ou não acham que sabe o suficiente para falar no grupo. Eles têm vergonha e receio. Então eu criei esse grupo porque lá eles têm voz, vez, eles choram, eles falam, eles reclamam, e a gente está lá para isso. E é muito legal. É um grupo de apoio, mas para o pai, para o homem, para a figura que... E aí eu fico feliz, porque ao mesmo ponto que muitos pais deixam, e é uma regra que eu disse para você, por outro lado a gente tem muitos pais que ficam. Daí o nome do grupo. Pais que ficam. Pais que assumem a Ivan, é um pouco complicado para nós. Para nós que não somos necessariamente da área. Você fala com total lugar de fala e propriedade, porque se qualificou para tal. Eu não tenho filhos, então não sei dizer, né? Não somos psicólogos, mas você tem uma psicopedagoga em casa. É uma pergunta um tanto capciosa. Não sei se você vai poder responder. Vamos lá. Mas você saberia ou teria entender por que esses homens tendem a abandonar suas esposas? Anderson, é difícil falar o porquê. Será que é O que a gente pode pensar, que eu vendo como pai, não é fácil. Sim. É importante as pessoas saberem, a tua audiência saber, ser pai de uma criança autista não é fácil, não é brincadeira, não é conto de fadas, como muita gente tenta vender na internet. Não é romântico. Não é romântico. Não Ana tem falou a nada mesma de coisa. bonitinho. A Ana falou quando ela veio aqui. E a Ana, mandar um beijo pra Ana. Ana faz Picolini, um trabalho do GTE, ela faz um trabalho incrível. A Ana, inclusive, ela se especializou naquela questão da professora, de cuidar do professor. A Ana é minha irmã, a Ana é, assim, minha parceira. E é isso. O autismo, ele não é um conto de fadas e ele é difícil. Então, o que eu penso é que o pai... Por quê? Eu vou voltar só um pouquinho para explicar. Eu, quando a Giane estava grávida e a gente foi fazer ultrassom, e o médico disse para mim, é um homem. Naquele dia, a Giane falou, vamos dar o nome de Arthur? E eu achei um nome legal e na hora a gente topou. Arthur, eu já comecei a chamar o Arthur. Naquele dia, naquele momento, e aí o pai, mais do que a mãe, o pai tende a criar uma expectativa para o filho. Então dali eu já vi meu filho na faculdade, eu vi a gente jogando bola, expectativa total. Então eu criei muita expectativa. Então foi assim, eu fiquei muito intenso. Quando vem o diagnóstico do autismo, ele vem e poda. Então abriu um buraco, eu caí lá dentro, tudo que eu sonhei se desfez. Existe um eminente sentimento de frustração. Então. Total, natural. Você que está sentindo isso, você que é pai, está sabendo do diagnóstico, está achando que você é o pior cara do mundo, porque você está cheio de sentimentos aí ruins, isso é normal. Você criou uma expectativa e foi muito alto. O homem tende a criar, ainda mais quando é o primeiro filho ali e tal. Eu confesso que eu exagerei na expectativa. Só que aí eu tive que reaprender. Eu aprendi a brincar. O Arthur, ele não brinca. Ele nunca vai vir brincar comigo. Sempre vai ser eu que vou brincar com ele. Eu preciso esperar ele começar uma brincadeira para eu chegar. Eu ainda não consigo levar ele para assistir futebol. Muito barulho. A gente está trabalhando para isso. Pode ser que eu leve um dia. Pode ser que eu não leve um dia. E está tudo bem. Faz parte da minha vida. Eu sou um novo pai, um novo formato, sem nenhuma expectativa que eu tinha antes. Então, respondendo a tua pergunta, provavelmente é excesso de frustração e falta de saber como lidar com isso. A primeira reação é fuga. Achar que ao deixar a família, ele vai se livrar desse problema. Mas acaba sendo um sentimento de egoísmo. Total, porque na verdade, ao abandonar, você está deixando o teu filho, a figura do pai. O pai, hoje, a ciência explica muita coisa e assim, pouco se falava sobre pai, sobre a paternidade, mas era a mãe e tal. Hoje a ciência mostra muita coisa sobre assim, o tamanho da importância do
pai na vida de uma criança. Agora você imagina de uma criança autista, né? Essa referência, essa forma da gente lidar com ele. Eu sou com o Arthur diferente da Giane. Ele tem 2 modelos lá, né? Então o pai, quando ele sai, ele cria um dano muito importante para essa criança, né? Ele não consegue avaliar isso na hora que ele está tomando a decisão, mas você que é pai, que está pensando em deixar, cara, fica com teu filho, cuida dele. Ele precisa muito de você, assim, eu sou o super-herói do Arthur, ele me olha, cara, ele olha pra mim, ele fala, cara, esse cara é o melhor cara do mundo. Estou apaixonado, se você vê meu filho me olhar, cara, sabe, ele me olha, ele fala, cara, sim, pra ele eu sou o mais bonito, pra ele o meu carro é o melhor carro do mundo. Cara, e aí você vai tirar isso do teu filho, a capacidade dele te ver como herói, de ser super-herói. Vai perder. E eu sempre falo para os outros pais, eu acho que o maior castigo, e eu falo isso porque o pai da minha esposa deixou ela também, ela tinha 3 anos. Então, eu acho que o pior castigo de um pai, ao deixar o seu filho, é não saber como é bom ser pai. Essa falta de informação que ele vai ter para a vida, acho que é aí que está o castigo dele. Porque é bom demais, com tudo que eu passo, com tudo que a gente sofre, mas quando você chega em casa e aquele carinho, aquele abraço, aquele cheirinho, cara, não tem nada no mundo, é isso que me move todos os dias. Vale muito a pena. Eu sou apaixonado no Arthur, com todos esses desafios, com todas essas loucuras que tem na nossa vida. Se eu pudesse escolher hoje, eu queria o Arthur, eu sou apaixonado nele, cara. E assim, o que eu tô tentando fazer é deixar esse mundo pronto para ele. Porque, na verdade, a minha ideia não é... A gente faz terapias, a gente faz o ABA, com a ideia de dar para ele, eu tô falando do meu. O que eu quero do Arthur? Eu quero ele uma pessoa autônoma. Eu quero que ele tenha autonomia para viver, para trabalhar, para se relacionar com amigos, com casamento, no trabalho, enfim. É para isso que eu faço. Fora disso, eu quero que ele seja como ele for. Ele é autista, se ele tiver estereotipia, para mim está tudo bem, não tenho nenhum tipo. Então, a minha preocupação, e é o que eu estou fazendo agora, é preparar o mundo para receber o Arthur. É muito mais fácil eu explicar para você como é tratar o Arthur do que explicar para o Arthur como é aqui, entendeu? É muito complexo isso. Para nós é complexo esse mundo. Você imagina para um autista, né? Exato. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer como pai é fazer com que o mundo se prepare para receber o nosso filho. E pega o teu filho e dá um suporte para que ele seja autônomo. Pôr roupa, escovar dentes, essas coisas. Se alimentar sozinho, o básico, a autonomia. E o resto, a gente adapta o mundo a eles. Acho que aí a gente resolve um problema. Ivan, na sua avaliação, qual é a maior ferramenta para termos uma sociedade de fato mais preparada e mais humanizada para um autista? Principal ferramenta. Cara, acho que é bem óbvio isso. Sei, se eu tô... Você se pôr no lugar de um pai de uma família atípica. Por quê? Todas as pessoas que se põem no nosso lugar, têm sucesso com o autismo. O médico do Arthur aqui de Votuporanga, Dr. Everton, fazer um elogio aqui para a tua audiência, puxar o saco dele, mas é porque ele faz um trabalho bom. Ele tem uma capacidade de atender o Arthur que eu fico indignado, assim. Ele trata o Arthur de uma forma, e eu perguntei para ele, não, eu me ponho no lugar como se fosse meu filho. Se fosse o meu filho, como eu trataria? E aí eu trato e dá certo. Então eu acho que é isso. Você que não tem nada a ver com autismo, que eu acho difícil hoje em dia, porque hoje a cada 36 crianças, uma é autista. Então eu acho, de alguma forma, a tua audiência, se não tem na família, tem no vizinho, primo, enfim, mas independente disso,
Se põe no lugar dessa pessoa. É só isso. Eu acho que é isso. Põe no meu lugar. Se coloca no meu lugar e fala, poxa, esse pai está aqui. Tudo isso, por isso que eu gosto de falar o que a gente passa. É importante, porque quando você vê uma mãe num supermercado, na fila para passar na frente do outro, e acha que ela está com vantagem, eu quero acreditar que você pensa isso porque você não tem ideia do que ela passa. Porque ao saber o que ela passa, você na hora vai falar, poxa vida, ela tem que estar naquela fila. Criança autista não tem capacidade de estar num lugar como um supermercado, né? Se você me permite, só dar um... Fica à vontade. Supermercado, para mim, eu sempre falo para a Giane, eu acho que sim, o pior lugar para um autista estar é no mercado. E não são todos, é uma regra, como eu acabei de falar, o Arthur ele vai no mercado, normal, mas tem autistas que não, porque lá tem tudo que não pode, né? Luz em excesso, som, cheiro, 1 milhão de cheiro, e eles detectam tudo, né? Porque no autismo, é importante, estou falando sempre para a tua audiência, porque eu gosto muito de falar fora da bolha, né? Fico muito feliz. Quando eu faço vídeo no Instagram, eu sempre menciono pessoas fora da bolha para trazer, para prestar atenção. No mercado é um mix de sensação. E o autismo, tudo que é referente a sensorial, é muito intenso para ele. Então, o cheiro, o barulho, a textura, frio ou calor, tudo que é sensor, para o autista é muito intenso e é muito importante vocês saberem. Então, quando tem lá uma criança no chão, chorando, que a mãe está lá, que é autista, não é birra, tá? Essa criança ela está desregulada, a mãe não está confortável de estar lá porque está todo mundo olhando para ela. Então, assim, põe-se no lugar, entendo que ela passou para estar ali no mercado. Se ela está ali no mercado, provavelmente não tem com quem deixar, porque se tiver, a pessoa prefere não levar para a criança não sofrer. Sim. E é por aí. O caminho eu acho que é mais ou menos esse. A gente está caminhando para o fim aqui. Eu vou fazer um bate-bola jogo rápido com você. Fechou. Uma coisa e você fala. Fechou. E depois você vai dar um recado final e suas redes sociais que eu faço questão de divulgá-las. Legal. Autismo. Luta. Por enquanto. Ser pai atípico. Cara, para mim, alegria e energia, que é o que me faz querer lutar. Acho que é isso. Arthur. Minha vida. E aí? Motivo dos meus choros, mas é de emoção. O Arthur é emoção. Quando você fala dele, eu choro. Você viu que foi automático. Então, bate bola. Arthur, emoção. Giane, sua esposa. Minha vida, minha paixão, guerreira. E eu sei que não posso, mas eu vou quebrar a regra. É muito importante o casal. Sozinho, eu nem consigo imaginar, eu converso com muitas mães, mas eu não sei como é possível uma mãe sozinha tocar tudo isso, assim. É muito importante o casal estar junto, o casal estar unido. E é isso. Autismo no futuro. A normalização do autismo, eu vejo. Eu vejo um autismo, sinceramente, no futuro, não vai ter nenhum problema mais com o autismo. A gente vai aprender a conviver com os autistas, eles estão entre nós, e a gente vai aprender como lidar com isso, e a gente vai ver que tudo isso foi um grande barulho à toa. É muito fácil normalizar isso. Acho que é isso. Ivan, as câmeras são suas. Eu acho que é importante você, como um grande especialista que é nesse assunto, uma pessoa que dá pra ver que você tem um carinho muito grande pelo seu filho, foi automático. Poxa. A emoção. Nós jornalistas, nós somos treinados a não ser emocional. Eu tive que segurar aqui 2 vezes. Não tenho vergonha de falar, mas não poderia. Mas como o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Faz o que você quiser. Mas claro. A gente é treinado para isso. Eu tive que me segurar aqui 2 vezes. Mas é importante que você nem sabia dessa questão dos pais que ficam. E você, como uma figura, um lugar total de fala, qual o recado que você deixaria para os pais
homens principalmente, que é a situação que você está, você que nos relatou aqui, que reagiu mal, e os pais que porventura tendem a pensar em abandonar suas esposas, ou mesmo os pais que estão lá, que não abandonaram, mães também, que você tem muito contato, e estão naquela situação inicial, estão naquele desespero inerente do começo. Qual é o recado que você deixaria? E deixe as suas redes sociais e os projetos futuros aí, e obviamente não menos importante o seu blog. Legal. A frase que eu ia deixar, que eu falo para todos os pais. Autismo, ele não é o fim. O autismo, ele é o início. Ele é o início de uma nova vida. Assim como foi para mim, assim como foi para tantas famílias, eu tenho certeza que vai ser para você. O autismo, ele não é uma doença. Então, o autismo não tem cura. Só que, ao mesmo tempo, ele tem tratamento. Então, você que é pai, está frustrado, está decepcionado, está triste, puxa vida, acabou o mundo, abriu um buraco, você caiu lá dentro, eu também fui assim, eu também... Cara, eu sei o que você está sentindo. Mas precisa ter fim esse luto. Vai lutar pelo seu filho, vai brigar por ele, vem junto, vem com a gente. Que eu acho que no futuro, se a gente estiver junto, a gente vai vencer tudo isso que está acontecendo e nós vamos finalmente normalizar o autismo e eles vão andar por aí normalmente, sem nenhum tipo de problema. O meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, vai ser um prazer ver vocês lá, tudo junto, Pai de Autista Oficial. Se você quiser ir no blog, o blog é muito legal, porque no blog você vai ler lá e muita gente fala, mas blog hoje em dia, cara, blog é muita gente ama ler, tem coisas lá, pensamentos meus lá, você vai colocar pai singular e já vai aparecer o blog, tem muitas coisas legais lá. E eu estou escrevendo um livro, eu tenho certeza que eu adorei vir aqui. Eu acho que lá na frente, quando tiver esse livro rodando, eu vou dar uma cantada e eu vou voltar aqui para falar mais dele, mas eu realmente estou escrevendo um livro que chama Além do Olhar. Tem uma previsão mais ou menos para sair? Não, porque eu estou esperando o Arthur. Está dependendo de um movimento do Arthur que eu quero finalizar com esse movimento. Ótimo. Mas eu quero falar dos bastidores do autismo, o que está acontecendo, o que acontece com o autismo, antes de você ver essa criança lá na clínica fazendo um tratamento. Por trás disso existe muita coisa acontecendo e ninguém sabe, e aí eu quero expor e quero mostrar. Então você volta. Bom? Você volta. Eu acho que eu gostaria de voltar. E, de novo, agradecer você pelo convite, pelo projeto. E assim, vai ser um sucesso e é muito importante que uma pessoa como você, que não tem nada a ver com autismo na família, volte o seu pensamento, o seu olhar para a gente e dê vez e voz e fala e dá esse espaço que a internet nos permite. Tá? Muito obrigado. A gente agradece imensamente. Sucesso no seu blog, no seu livro. Obrigado. E seguimos aqui no mini documentário muito especial. Esse é o Anderson na entrevista, gente, com o Ivan. E voltamos em breve no próximo episódio. Anderson na entrevista fica por aqui. Forte abraço. Tchau.